A esquerda, em geral, ela costuma atribuir a pobreza das pessoas a questões externas. É sempre a sociedade que causa a pobreza, são sempre os outros que implicaram este resultado, que colocaram a pessoa nas situações mais adversas possíveis. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que pobreza não é um estado de exceção do ser humano. A pobreza deve ser encarada, primeiramente, como um estado natural. A Bíblia nos diz, quando Jó recebe a notícia lá da morte dos filhos, da perca de suas posses, que ele vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar. Dando a implicar claramente que a pobreza, ao contrário do que muitos da esquerda façam parecer, ela é o estado natural. O ser humano é naturalmente pobre. O que deve ser estudado, o que deve ser entendido, compreendido e estimulado é como o ser humano sai e se livra dessa situação, como ele cresce, como ele avança economicamente, como ele se afasta dessa pobreza, como ele consegue ter acesso a coisas realmente que são custosas a se ter e como ele tem acesso a essa riqueza, digamos assim. Isso é que deve ser estudado, isso deveria ser compreendido. Então, dito isto, quando a esquerda diz que a pobreza é basicamente uma questão externa às pessoas, a direita diz que questões internas e externas são relevantes. Escola, ambiente que você está fazendo, o local, a dificuldade, por exemplo, de se ir para uma escola e questões assim por diante. Por exemplo, nós sabemos a relevância importantíssima do que tem a educação dos pais no desempenho escolar dos filhos. Todas essas causas, elas são admitidas pela direita, só que também tem um detalhe. Se atribui um peso muito maior, ou quase que igual nessas situações, às atitudes internas da pessoa. A pessoa, quais são os valores que ela possui, quais são os estímulos, qual tipo de coisa ela valoriza em relação à atitude individual. Isso é muito importante para definir o futuro dela. Enquanto que uma pessoa que vem de uma família rica, que vem de uma família já abastada, ela muitas vezes pode se dar o luxo de ser mais relapsa, de ser mais preguiçosa. Pessoas mais pobres, essa situação vai causar realmente pobreza, vai segurar essas pessoas numa situação de pobreza, numa situação de dificuldade. Então esses valores, o fato de não gastar dinheiro, de guardar o dinheiro, de conseguir entender as ideias de poupança, de nunca gastar dinheiro com coisas irrelevantes, esses valores, o trabalho, a valorização do trabalho, o entendimento que a pessoa tem capacidade de conseguir vencer, esses valores, independente das situações externas, esses valores são positivos. Esses valores devem ser encorajados e eles devem ser quase que essenciais quando as pessoas estão saindo de camadas mais pobres da população. Isso não é a causa da pobreza, mas isso também pode ser uma causa de pobreza. Causas externas também são importantes, também são, em muitos casos, até definidoras, mas não são as únicas causas. São causas, no mínimo, paralelas. Você tem as causas externas, você tem escola, você tem aprendizado, e você também tem as causas internas. A cultura da pessoa, pensamentos, valores, como ela pensa o mundo dela, como ela pensa em relação a si mesma. Então, é importante salientar, no final das contas, que não é que a direita negue essas causas externas, que a pessoa diga: ah, não, ele é vítima da sociedade, como se a sociedade, digamos assim, não tivesse também, não a sociedade, mas as condições sociais em que a pessoa está, elas estivessem completamente ausentes dos resultados que a pessoa acaba tendo para a vida dela. Não, isso com certeza influi, com certeza isso atrapalha muitas vezes, especialmente nas camadas mais pobres. Mas não é só isso. Há também uma relevância muito grande na forma como a pessoa lida com sua própria vida, na forma como ela valoriza as coisas, como ela gasta seu dinheiro, como ela trabalha, como ela pensa o seu futuro, como ela raciocina a sua vida, como ela se esforça. Então isso também é relevante para manter, no caso, ou tirar as pessoas da pobreza, dependendo da forma de atitude, né? A gente sabe que, por exemplo, vícios pessoais, bebida, jogos, até jogo de bicho, isso saídas de balada muitas vezes, isso atrapalha bastante e muitas vezes mantém a pessoa na pobreza. Isso muitas vezes é estimulado pelo pensamento de que a pessoa muitas vezes não tem solução, uma vez que as causas externas já definiram a situação dela. E essa é o grande efeito nocivo da esquerda, atribuir quase que completamente as características de pobreza a um grupo de pessoas baseadas apenas em externalidades. Ela acredita, ela passa a acreditar, ela passa a pensar, inclusive pelo sistema educacional e pelos meios de comunicação, de que ela não tem condições ou capacidade de sair daquela situação. Ela está impossibilitada. Não é uma questão de que ela pode e ela acha difícil. Muitas vezes essas pessoas, elas têm certeza que elas nunca vão sair dessa situação. Então, se eu estou num ambiente em que eu nunca vou sair dessa situação, é melhor realmente, então, eu viver a vida, aspas, né? Se é o considerado que a sociedade acha, particularmente, eu discordo desse ponto de vista, mas assim, a sociedade vai dizer que ela vai tentar viver a vida, vai gastar o dinheiro, vai sair, vai fazer o que ele acha que é mais válido naquele momento, uma vez que o futuro dele já está definido, quando na verdade, quando se retira completamente a responsabilidade individual dessas pessoas, o efeito que você vai ter é muito mais nocivo a elas mesmas e à sociedade que elas vivem, do que se você admitisse claramente que há também uma responsabilidade individual dessas pessoas em sair dessas situações. É isso aí, pessoal, se inscreva aí e acompanhe nossos vídeos, nós vamos estar sempre tentando falar sobre esses assuntos interessantes, que acredito que acrescentem. Se não, qualquer coisa, comente aí, que a gente vai tentar
tratar desses assuntos. Valeu!